Olá, sejamos nós muito bem-vindos a mais essa proposta de trabalho da Associação Espírita Caridade. Vamos iniciar o nosso trabalho de atendimento espiritual aos encarnados de um trabalho que é público-privado. Por que seria público-privado? Para que nós possamos contemplar um trabalho como esse, mais propriamente falando, nós temos que passar pelo atendimento fraterno. Como seria, como eu que estou acompanhando pela primeira vez, faria para ser contemplado o atendimento fraterno? Agora nós não estamos com as nossas portas abertas, devido à pandemia que assola o nosso país, mas assim que nós abrirmos as nossas portas, nós poderemos aqui vir às terças-feiras, às quintas-feiras, às 16 horas e domingo pelas 10 da manhã. Quando nós mencionamos as terças, é às 20 horas. Venhamos à Associação Espírita Caridade, demos o nosso nome para a recepção e digamos ali, falemos ao pessoal que está na recepção que gostaria de fazer um atendimento fraterno. O atendente fraterno, intuído pelos benfeitores espirituais, assim que nós chegamos, nós sentamos e falemos a nossa problemática, com o auxílio da espiritualidade, ele nos aponta como uma proposta de tratamento, o tratamento de desobsessão. E é este trabalho que nós faremos aqui, na noite de hoje. É o atendimento espiritual aos encarnados. Como nós mencionamos, módulo 5, roteiro 3, o jovem e a obsessão. Sabe, aqueles que são pais, que estão vivenciando isso neste momento, vou fazer aqui comentar este caso com os irmãos, compartilhar com os irmãos, que o que me trouxe à casa espírita foi exatamente uma obsessão, não num jovem, mas uma criança de meu lar. E quando nós chegamos aqui, o atendimento fraterno nos disse, intuído, como nós mencionamos, pelos benfeitores, que quando um ente familiar ele passa por um processo obsessivo, toda a família está doente. Vejamos bem, às vezes temos um jovem que está passando por um processo de obsessão, e Kardec vai nos dizer, na primeira obra da codificação espírita, O Livro dos Espíritos, codificado em 18 de abril de 1857, lá quando ele nos fala sobre a obsessão, ele vai nos dizer que a obsessão é a ação persistente que um espírito exerce sobre um indivíduo. Vejamos, em O Livro dos Médiuns, ele traça, mais uma vez, similar a essas diretrizes de O Livro dos Espíritos. Mas na Gênese, no último livro do Pentateuco kardeciano, ele vai nos posicionar que a obsessão ela é a ação de um efeito de um mal moral do indivíduo. Vejamos a questão que interliga com a proposta do trabalho da noite de hoje. Quando nós mencionamos que quando a família adoece, é nós fazermos uma investigação, nós como família, se nós não estamos doentes, se os cônjuges, o pai ou a mãe, não estão ocasionando este problema de uma obsessão pelos nossos pensamentos. Aí nós temos que fazer uma investigação. Como nós estamos sendo como pais? Como eu estou sendo como pai, se eu estou sendo atencioso, se eu dou atenção? Qual é o teor dos meus pensamentos? Façamos esta reflexão, façamos este inventário, passo a passo, sem culpas, para que nós possamos identificar, no contexto familiar e social de meu lar, se nós, pais, não estamos sendo o agente da obsessão dos nossos filhos e de nossas crianças. O mano que fez o trabalho semana passada era a obsessão nas crianças. Vejamos bem que há uma progressão, porque hoje nós trabalharemos a obsessão nos jovens. Jovens que hoje têm um acesso das mídias sociais muito facilmente. Aqui apontaremos as diretrizes baseadas na doutrina espírita. O que os avatares da doutrina espírita, o que os psiquiatras e psicólogos que são estudantes da doutrina espírita nos posicionam. É isso que nós iremos ver na noite de hoje e convidamos a todos que estiverem aí a continuarem conosco.
O jovem. Quem seria o jovem? O jovem nada mais é do que um espírito reencarnado, experienciando uma nova existência em um novo corpo. Já viveu inúmeras existências, e esta é a melhor reencarnação, bastando a ele aproveitar. Mais uma vez citamos os pais. Qual é o meio que nós estamos propiciando para um crescimento legal, bacana dos nossos jovens? Será que é um ambiente sadio ou é um ambiente doente? Façamos esta reflexão. Traz, como todo espírito reencarnado, uma imensa e variada bagagem adquirida em existências anteriores, com suas qualidades, com seus defeitos, com suas virtudes e más inclinações. Nesse emaranhado, suas tendências e aptidões aflorarão livres, sem uma educação moral equilibrada. Traremos ao berço do nosso seio familiar espíritos recalcitrantes no erro, espíritos viciosos, espíritos sexólatras, espíritos que, por vezes, têm a sua tendência de pegarem os itens alheios, trazerem para si, e nós, por vezes, mascaramos que o nosso rebento, por vezes, é apaixonado demais pelas coisas. Aqueles que gostam e acompanham os filmes, tem um personagem no X-Men que eu até gosto muito, o Magneto. Tudo que ele passa, que é de metal, ele leva consigo. Por vezes, trazemos no seio da nossa família espíritos assim, que por onde passam vão levando as coisas para a nossa casa. E, por vezes, a gente faz vistas grossas. Vemos os carrinhos que trouxe da escolinha ou do mercado, que traz consigo algumas coisas, e a gente não quer bater de frente. Coitadinho do fulaninho, é apaixonado demais pelos bens materiais. Nós não podamos as más inclinações desde cedo. Depois, quando se tornam adultos, só nos resta chorar. Nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, capítulo 14, item 9, lá os espíritos nos posicionam desta forma. Todos nós, pais, temos a incumbência de educar os nossos filhos numas bases, falando de doutrina espírita, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do Evangelho do Cristo. Se assim nós não fizermos, expiaremos aqui mesmo, nesta encarnação, o fruto de suas ingratidões. Encontraremos sob o título A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, do Evangelho segundo o Espiritismo. Geralmente em corpos lindos e sarados, por vezes temos espíritos maquiavélicos, dotados de um egoísmo sem par, aliado a uma maldade equivalente. Vemos no seio, no convívio familiar, irmãos que não cedem nada para ninguém. São egoístas, ninguém entra ali, ninguém senta aqui. Este é o meu sofá, é minha cama, é o meu quarto. E a gente, por vezes, nós dizemos, como fulano é cuidadoso. É um egoísta que não reparte, que não sabe ceder para ninguém. E a gente, desde cedo, já são afloradas essas más inclinações, nós não combatemos. Não raro, o primeiro caminho para o deflagrar das tendências trazidas pelo espírito é proporcionado pelas drogas, que vêm normalmente por intermédio da balada, do rolezinho ou por amigos interessados em auxiliar a relaxar. Vamos voltar um pouquinho para que nós possamos desmembrar esses dois slides. Nós compreendemos um pouco melhor. Não raro o primeiro caminho para o deflagrar das tendências trazidas pelo espírito é proporcionado pelas drogas. Por vezes eu, pai, sou inflexível, sou muito disciplinador, exigente, começo a traçar um relacionamento com meu filho em que eu sou o déspota e ele tem que me servir. Ou seja, eu não consigo deixar com que o meu filho
ele traga as suas inclinações, as suas virtudes, as suas aptidões, para que nós possamos estreitar os nossos laços e até mesmo identificar as más inclinações para que possamos podar. Começo a traçar na personalidade do meu filho uma personalidade insegura. E aí, quando começa a atingir um pouco da maioridade, começa o espírito a se emancipar, geralmente vai achar nas drogas o complemento para a sua felicidade, ou ele consegue ali liberar a repressão do seu próprio lar, que vem normalmente por intermédio da balada, do rolezinho, ou por amigos interessados a auxiliar a relaxar. Encontramos no primeiro copo de cerveja a coragem para chegar na menininha, ou para poder dançar, ou para conseguir se desinibir. Adeilson Salles vai nos dizer, numa entrevista que ele deu, se eu não me engano, foi para o Reformador, ele vai nos dizer sobre uma categoria de espíritos que ele autodenomina os dementadores. Ele vai nos dizer que esses espíritos, eles espreitam o íntimo dos jovens, que na primeira vacilação do jovem, ele se apossa. E aí vemos jovens alienados, vemos jovens riscados do livro da vida em sua plena existência, por esses espíritos obsessores que trazem uma alienação e, consequentemente, uma depressão, tornando-o muito cedo dependente de substâncias que vão tirar o espírito da carne, interrompendo a experiência. Por vezes, pela bebida, nós ficamos mais corajosos e fazemos aquela roleta russa com o carro, cruzando os cruzamentos, as sinaleiras, e, por vezes, como nós temos visto nos noticiários, cada vez mais jovens sendo ceifadas de sua existência tão cedo pelo alcoolismo, pela embriaguez, pelo suicídio e pelas drogas, ou tornando-o um alienado. Mas existem situações que se não matam, alienam, ou no mínimo, nos tornam ridículos aos olhos da maior parte da sociedade. Ou então, vejamos, nós acompanhamos, é só sairmos caminhar, hoje somos assolados pelo vício do crack, jovens, crianças, que se tornam verdadeiros zumbis, catando lixo na rua, pelos cantos da calçada, para que possam cada vez mais suprir o vício da drogadição pelo crack, se tornando verdadeiros mortos-vivos, como diz aqui, se não se matam, se tornam alienados para a vida. Entraremos em outra parte, em outro fato importante dessa caminhada que nós estamos fazendo aqui, juntos nesse estudo. Uma questão sensível. Vamos ver o que a doutrina espírita nos fala sobre isso. Os alargadores. Bem, vamos saber o que é isso. Piercing é uma forma de modificar o corpo humano, normalmente furando-o a fim de introduzir peças de metal esterilizado. O povo de Papua Nova Guiné centra a sua decoração no nariz. As decorações corporais servem para conferir ao indivíduo as virtudes do animal de que provém este adorno. Vejamos que para o povo de Papua Nova Guiné tem o significado. Mas nós poderíamos dizer, mas este piercing, essa tatuagem,
tem uma significação. Vejamos, então, o que a doutrina espírita nos posiciona sobre isso. Os caiapós índios perfuram as orelhas dos recém-nascidos e o lábio inferior dos mais pequenos. O chefe caiapó tem o direito de ostentar um adorno labial de quartzo nas cerimônias particulares, diferenciando dos seus congêneres. Para os esquimós do Alasca, o piercing do lábio e na língua significa o momento da transição para um mundo adulto, e significa que a criança se tornou um caçador. Dentre os principais riscos desse tipo de modificação estão o de infecção, sangramento prolongado, dor e inchaço, dentes danificados, ferimentos na gengiva, interferência com a função normal da boca. O que nós estamos falando aqui é o que pode ocasionar no aparelho físico, no nosso corpo. Mas, para a doutrina espírita, ainda continua sendo um processo de obsessão. André Luiz vai nos dizer que a questão de piercings, tatuagens, alargadores, ela não se torna mais importante com a defecção da alma. Porque não adianta nós termos um corpo físico sem nenhuma tatuagem, sem nenhum piercing. Vejamos bem, o posicionamento nosso não é em que nós estamos aqui justificando para aqueles que têm o seu alargador, ou que é lícito, ou deixa de ser ilícito, não é a nossa proposta. É nós traçarmos as diretrizes em relação ao posicionamento dos espíritos. André Luiz trouxe, através de Chico Xavier, inúmeros livros. E André Luiz vai nos dizer, através da psicografia de Chico Xavier, que não é o que seria mais importante ou deixaria de ser, não é a tatuagem, nem o piercing e nem o alargador, mas as defecções da alma. Por vezes, um espírito maquiavélico, mentiroso, rancoroso, com todas os seus vícios morais, ele acaba por manchar ainda mais o seu perispírito do que a tatuagem, que é apenas no corpo físico, é uma coisa superficial. Que nós poderemos dizer para aqueles que estão nos acompanhando que a tatuagem ela não mancha o nosso perispírito. Ela não vai mutilar o nosso perispírito. O que mutila o nosso perispírito, o que mancha o nosso perispírito, e isso é importante nós dizermos, são as nossas ações, são os nossos pensamentos, são aquilo que nós somos na atual existência. Isso mutila e, poderemos dizer, mancha a nossa vida espiritual. É o que, quando nós desencarnarmos, nós nos apresentarmos à espiritualidade, tal como nós somos. Lá nós não poderemos mentir, porque chegaremos lá com as nossas defecções da alma, com toda a mutilação do perispírito que ocasionamos pela bebida, pelo álcool, pelas drogadições. E não acabou ainda. Temos a tatuagem, o exagero. E por aí vai. Vamos falar um pouco sobre os videogames e a educação dos jovens. As novas gerações fazem amplo uso de tecnologias, mas existem implicações dessas tecnologias no que se refere ao processo educativo e ainda pouco compreendido ou estudado tanto pelos pais como pelos professores. Mais uma vez, nós estávamos acompanhando uma palestra de Adeilson Salles, que traz, em seu livro Game Over, uma questão muito importante sobre o uso das tecnologias e dos games. Por vezes, nós damos um celular para o nosso filho muito cedo, e ali ele fica na sua timeline, no YouTube, com o universo todinho à disposição a centímetros de distância. Por vezes, o nosso filho pode estar conversando com alguém do outro lado do mundo, que se passa por um jovem, que se passa por uma criança, e é um pedófilo. Está aliciando o nosso jovem, o nosso filho, a postar fotos, por vezes até
comprometedoras que nós vemos frequentemente espalhadas essas fotos nas redes sociais, que jovens, num ato mais radical, tiram a sua própria vida por medo da exposição. Por vezes nós damos um celular ao nosso filho porque ele está ali e nós estamos olhando ele dentro do quarto, olhando dentro da casa, nos julgando que o nosso filho está seguro das intempéries do mundo. Adeilson Salles vai nos chamar a atenção exatamente para este ponto. Quem acompanha o jovem? Quem é que está com ele ali? Quais são as influências espirituais que estão ali com ele naquele momento? Giuseppe Romano é considerado um dos maiores especialistas italianos sobre este tema. É jornalista, professor de literatura junto à Universidade Católica de Milão, é vice-diretor artístico do Field Family Festival, dedica-se a anos de estudo de mídias interativas e dos videogames, com a convicção de que as potencialidades, se bem desenvolvidas, são muito superiores aos riscos. Aqui é um exemplo de um uso para o bem da mídia. Nós estamos divulgando para o mundo uma palestra, um trabalho de desobsessão que trata de assuntos de defecção moral nossa e de nossos filhos. É autor de diversos livros, é ainda o idealizador da versão interativa em CD-ROM do livro de João Paulo II, Varcari la Soglia della Speranza, em 1997. Vejamos o que ele fala sobre essa questão. Pergunta: os videogames, especialmente os consoles como o PlayStation 4, Xbox 360 e outros, sem contar os jogos online, muito populares entre os adolescentes da nova geração, já no final da infância, quais são os possíveis danos provocados por essas tecnologias? E quais seriam os benefícios eventualmente proporcionados? Resposta: danos e benefícios devem ser primeiramente avaliados no contexto do equilíbrio pessoal e familiar. Qual é o tempo que o nosso jovem fica exposto aos jogos e às mídias sociais? Por vezes, as relações, hoje em dia, elas estão perdendo a impessoalidade. E perdem ainda mais com essa pandemia, que agora nós não conseguimos nem nos abraçar mais. Respeitamos as normas de saúde, de mantermos a distância, mas perdemos o toque a toque. Por vezes nós temos que mandar um WhatsApp para o nosso filho para ele vir jantar. Nós temos que ir pelo Facebook para falar com ele, porque formalmente, pessoalmente, nós não nos conversamos mais. Qual é o dano que acarreta ao meu filho por ele ficar exposto por vezes 14, 16, 18 horas nesses jogos interativos online nos computadores? Estava lendo um trabalho de alguém que cancelou 2 faculdades por passar muito tempo exposto aos celulares. Perdeu um relacionamento em que sua noiva chegou a colocar para ele o que era mais importante, ela ou o jogo. Ele optou pelo jogo. Nesse relato, ele faz uma meia-culpa de que perdeu inúmeras oportunidades de sua existência por muitas horas nesses jogos online. Vejamos os danos e os benefícios que as mídias, que a internet traz para nós. Se quem está a jogar é uma criança ou um adolescente, os familiares devem ajudá-lo a ter-se aos limites adequados. Verificarmos as restrições de idade no YouTube para os nossos filhos. Verificar a listinha de amigo dos nossos filhos no WhatsApp, os grupos que os nossos filhos estão pertencendo. Quais são seus amigos da rede social? Quem está entrando na sua timeline, por vezes adentrando o nosso lar, pela via do Facebook,
Quem são essas pessoas? Por vezes estão entrando pedófilos, traficantes, aliciando os nossos filhos, e nós não estamos nos apercebendo. Demanda tempo, sabemos que a vida é um pouco corrida. Mas, por vezes, o último recurso que nós temos, por vezes, e que bom que ainda temos este recurso, é quando o nosso jovem é cometido pela obsessão, me desculpem, e nós temos a oportunidade de adentrar a uma casa espírita. Por vezes ficamos ali 8 semanas, 14 semanas, 32 semanas, mas nessas semanas que nós estamos mais juntos, estreitando os nossos laços, nós possamos construir o que foi deixado de lado. Vejamos bem o lado positivo dessa pandemia. Nós não podemos sair. A gente não consegue mais ir frequentar locais que tenham um certo número de população. E estamos ficando mais juntos dentro do lar. Por vezes, as mídias nos afastam, mas desligamos o Wi-Fi. Vamos lá e desligamos, nos conectamos, para que possamos juntos, neste momento mais delicado e sensível, construirmos bases mais sólidas. Façamos um juramento, trocamos juramentos de que quando terminarmos esta pandemia, nós irmos a um segmento religioso, a uma casa espírita. Verifiquemos nas nossas relações como nós estamos. Por vezes vamos passando por cima das pessoas, pelo dia a dia, corrido, e não nos damos conta. Por vezes temos o nosso jovem na sua solidão, na sua quietude, e não estamos percebendo o quão esse jovem grita em seu silêncio por ajuda. Nós temos pais. Descemos um pouco do nosso pedestal e aqui fala um pai. E verificarmos os filhos dos nossos olhos, nos olhos dos nossos filhos, como eles estão. Por vezes, não construímos de imediato essa proximidade e eles dirão, não tenho nada, pai. Mas insistamos, conversemos, questionemos, mas não autoritariamente, como amigo. Essa é a nossa função, educarmos os nossos filhos para que, no embate do reajuste dele, espírito imortal, ele encontre um amigo fraterno naquele pai ou naquela mãe. De tempo e de temas, como se dá em qualquer atividade no seio familiar. Dito isso, penso que os jogos de videogame devem ser julgados com base na qualidade de seus conteúdos, como livros e filmes. Adeilson Salles vai nos dizer, mais uma vez nós citamos este livro, Game Over, que para as crianças e os jovens tem um efeito danoso a exposição de muito tempo aos jogos, porque faz com que no cérebro da criança ele superexcite pela questão de conseguirmos a tal tarefa, vencermos o tal inimigo de prazer, que cada vez mais, como se fosse uma droga, nós fazemos uso para excitarmos o nosso cérebro. E quando desligamos o Wi-Fi, ou quando falta luz, ou quando os nossos filhos eles não estão expostos aos jogos, eles não sabem conviver em sociedade. E nós dizemos, dá o celular para essa criança para ver se ela se aquieta. E, mais uma vez, o nosso filho, ele é injetado pelo hormônio dopamina, que superexcita o cérebro. E quando ele sai dali, ele está superexcitado. Nós estamos dando uma injeção de superexcitação no cérebro de nossas crianças e nós não nos damos conta. Daqui a pouco nós levamos ele a um psiquiatra para que ele dê um remedinho. E estamos tornando os nossos filhos, mais uma vez, ou alienados, riscados do livro da vida em plena existência, porque nós não conseguimos lidar com a superexcitação provocada pelos jogos. Vejamos bem, façamos este exercício, limitemos o tempo
E eu sou pai e tenho 3 filhos, que estão, por vezes, expostos também. Façamos aqui, a lição primeiro vem em nós. Sem dúvida, há jogos violentos e nada educativos, mas não são todos e não exaurem as potencialidades de um meio de comunicação e entretenimento que é, afinal, justamente um meio. Jogar é uma atividade importante, que não é somente exercitada somente ao vídeo. Existem jogos educativos que já, nesse caráter, já começam a introduzir no ser, no espírito reencarnante, imortal, o exercício de saber perder, o exercício de conviver. Há atividades muito mais educativas nos parques, que nós possamos, como família, jogarmos um vôlei, já nós, em caráter educativo, ensinar os nossos filhos a trabalharmos em equipe e aprender a perder. Entre o computador, a TV e o celular, talvez passassem tempo demais diante da tela, mas simplesmente aboli-la não seria possível e nem benéfico. É como aquele que fuma. Ele não consegue parar de fumar de imediato, retirando dele a sua carteira de cigarro, aquele que bebe de imediato. Ocasionaria muito mais problema, por vezes até tornando-o o ser violento, pouco a pouco, limitando de 5 horas para 4, para 3, para 2 e assim por diante. Pode-se, ao contrário, praticar e fazer praticar a higiene mental de um modo positivo. Por vezes, em família, assistir à televisão ou jogar videogame passa a ser a única diversão possível, na falta de uma proposta melhor. Situação triste entre pessoas que se querem bem. Por vezes, nós só conseguimos nos unir sentados em frente da televisão, olhando o jornal, ou assistindo uma novela, ou jogando um jogo de videogame. Triste, como diz os slides. Mas que nós possamos, aqui, desde o início, fazermos esta provocação. Talvez iniciarmos novos hábitos, novas atitudes. Como disse o Kardec, a educação, se bem compreendida, é aquela que está na arte de formar caracteres. Não a dos bancos escolares, mas a educação moral. Possamos formar novos caracteres, mais educativos, em bases morais mais sólidas. Bem, temos aí a resposta de Giuseppe Romano, especialista no assunto. E à luz da doutrina espírita, como é? Sabemos nós sermos espíritos imortais, como já falamos, com nossas tendências e virtudes. Depois de tudo que lemos e vimos, devemos ter em conta que frequentemente se registra como desequilíbrio obsessivo o que não passa de inferioridade moral e de mau gênio. Mais uma vez, citando a obra, encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, lá no item 16, que os espíritos eles só nos obsediam porque eles identificam em nós as nossas más inclinações. Identificam em nossos filhos as suas más tendências. Todos somos espíritos imortais. Todos estamos em via de reajuste. Todos. Consigamos nós identificarmos as más inclinações dos nossos filhos, para que nós possamos começarmos a educarmos em bases mais sólidas, em bases evangélicas, seja no segmento religioso, que nos caiba, que nos seja melhor. Mas quando nós estamos falando de doutrina espírita, é embasado dentro dos preceitos da doutrina espírita o que nós falamos. É preciso atentarmos para essas confusões. Em tais casos, muitas vezes, os próprios interessados utilizam-se da máscara da perseguição espiritual, a fim de tranquilizar a consciência abalada por esses desmandos.
Alguns mesmos, entre os que se intitulam espiritistas, correm esse risco, em razão do que se faz urgente um alerta. Vejamos bem, para todos. Não deve acreditar em perturbação espiritual quem não possui considerável controle de suas emoções, ou não conseguiu até agora uma consciência integral dos deveres morais a cumprir, conforme os ensinamentos da doutrina dos espíritos. O que os espíritos nos falam, que nem tudo é obsessão, quando ele demanda das minhas más inclinações, das minhas más tendências, dos meus desvios de caráter. Senão os nossos vacilos, senão por nós abrirmos as nossas portas, aí sim os espíritos identificam as nossas más inclinações. Por vezes adentramos a casa espírita pedindo um atendimento espiritual, e a casa espírita vai nos atender sempre, porque nós estamos passando por um certo tipo de perturbação emocional. Nós queremos que na casa espírita resolvam os nossos problemas espirituais. Kardec já nos fala, em A Gênese, 5º livro do Pentateuco, ele nos fala que a obsessão ela provém de um mal moral do espírito imortal. Logo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, ele nos fala no item 81, para todo mal físico é necessário que o espírito imortal faça uso de medicamentos a fim de curar o corpo físico. Mas para o mal moral não há cura senão o Evangelho, senão uma reeducação em bases morais dentro de todos os livros em que a codificação espírita está aí. Kardec detectou muito cedo isso e nos explicita no livro O que é o Espiritismo, que a força da doutrina espírita não demanda das manifestações espirituais, e sim do ensino moral da doutrina espírita. Vejamos bem, façamos nós, juntamente, um trato, para quando terminarmos esta pandemia, traçarmos novos rumos, roteiros de vida, para que possamos juntos, família, nos evangelizarmos, construirmos os nossos laços de afetos, baseados agora em uma doutrina do Cristo. A vigilância maior para essas circunstâncias deve se efetuar no trato diário com os familiares, sendo mais afetuosos, mais fraternos, estando mais presentes, sendo mais companheiro dos nossos filhos, da nossa companheira, do nosso companheiro, para que nós possamos construir no nosso lar um ambiente mais sadio e um método seguro para que nós possamos construir no nosso lar um ambiente mais sadio, o Evangelho no lar, para que possamos juntos estarmos reunidos, abrirmos o Evangelho, conversarmos sobre uma lição edificante, reflexionarmos, fecharmos e fazermos uma prece para todos, inclusive para nós mesmos. E os quais, com frequência, permanecem irredutíveis, recusando-se a aderir aos postulados espíritas. Justamente porque não encontram no parente em questão, que se proclama seguidor da doutrina espírita, uma pessoa evidenciando esforços legítimos de evangelização. Certa vez, Jesus estava reunido com seus apóstolos e disse a eles a seguinte frase: Ide e espalhai a boa nova. Mas, se for necessário, utilize-se do verbo, porque seria o exemplo dos apóstolos que arrastariam multidões. Por vezes, nós, espíritas, no seio de nossa família, nós acabamos nos apresentando como nós somos, com os nossos defeitos. E os nossos familiares não encontram em nós uma base segura para seguir. Teresa de Brito, através da psicografia de Raul Teixeira, vai dizer que, por vezes, nós, pais, ou aqueles mantenedores do lar, somos os primeiros a gerar o caos. Façamos o meia-culpa.
Somos os primeiros a trazer a instabilidade emocional, a perturbação espiritual para dentro do nosso lar. Vejamos que exercício que nós temos que fazer. Primeiro, nos evangelizar, sermos o exemplo, para só depois, através do nosso exemplo, modificar. No livro Estude Viva, através da psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel vai nos dizer o espírita e sua família. Por vezes, o espírita ele não encontra no recôndito da casa espírita os seus familiares. E aí aspira como eu gostaria que os meus filhos ou os meus familiares aqui estivessem. Por vezes é aquilo que dissemos, nós não somos o exemplo. É o nosso exemplo que vai mudar as situações. E aí a nossa esposa, os nossos filhos começam a conversar entre si. Nossa, como o pai mudou. Ou como a mãe está mais calma, como o nosso ambiente está mais tranquilo. É isso que a doutrina espírita nos fala. É isso que Emmanuel nos fala no livro Estude e Viva. O espírito e sua família. Sejamos nós os exemplos vivos, os cartazes vivos da doutrina estampada pelas nossas atitudes. Bom, meus irmãos, temos muito mais, mas por enquanto ficamos por aqui. Semana que vem temos mais. Não é o ponto final, mas temos o prosseguimento desse módulo ainda, deste roteiro. Muito obrigado.